Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento a ajuda do Espírito Santo, para que, com o nosso coração aberto, esta palavra possa cair como a semente em terra fértil e produzir muitos frutos. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa da Epifania do Senhor. A palavra Epifania vem do grego, que significa manifestação. Então, o que significa esta festa? Celebrarmos a manifestação de Deus em nosso meio. E isso se dá de maneira concreta na encarnação do Verbo, quando Deus se faz gente, quando Deus assume a nossa condição e tem um rosto muito parecido como o nosso, para resplandecer a sua luz sobre todos os homens e mulheres, sobre todas as raças, culturas e nações. E no Evangelho de hoje, nós encontramos um trecho já muito conhecido, a visita que os magos do Oriente fazem ao menino Jesus, na gruta do presépio. E para nós irmos ao texto,
e compreendermos o que Ele tem para nos oferecer, é necessário nós sabermos qual é o pano de fundo que permeia todo o Evangelho de hoje. Então, em primeiro lugar, precisamos saber quem eram estes magos do Oriente. De acordo com a tradição, estes magos provavelmente eram astrólogos babilônicos. E o que isso significa? Era um povo pagão, porque não pertencia ao povo de Israel, ao povo de Deus. Segundo lugar, era um povo que tinha um conhecimento científico, filosófico, porque conhecia a movimentação dos astros. Então aqui, uma racionalidade mais sistematizada, um conhecimento mais aprofundado, mas ao mesmo tempo, uma religiosidade que permeava este conhecimento, porque eram conduzidos pela astrologia, então tinha uma dimensão religiosa. E é interessante nós voltarmos para este texto do Evangelho, porque outrora no Antigo Testamento, a salvação e a revelação de Deus se tornava limitada porque pertencia somente ao povo de Israel. Mas agora, com a visita dos magos a Jesus, o que nós podemos compreender? Que esta salvação se expande e é capaz de alcançar todos os povos, principalmente os pagãos. Já não é mais uma salvação limitada, restrita a uma cultura, a um povo, a uma geografia, mas é uma salvação que se torna universal e que quer alcançar todos os povos em todos os lugares. E agora nós vamos ao texto do Evangelho, porque ele vai ser esta bússola que nos orientará nesta caminhada dos magos do Oriente, para nós compreendermos o que o Senhor tem a nos dizer nesta manhã de domingo. Então, se vocês tomarem aí, no início do Evangelho, Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 12, o evangelista nos apresenta o contexto histórico e geográfico. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém. Por que é importante o texto nos apresentar estas informações? Para nós compreendermos que este acontecimento foi real. Um contexto histórico, na época do rei Herodes, período em que se dominava o Império Romano, o local geográfico, numa cidade de Belém, na Judéia. E tudo isso nos ajuda a entender que Jesus não é um mito, que Jesus não é uma historinha criada pela cabeça de alguns, mas que de fato Jesus, a sua encarnação, o seu nascimento, foi um acontecimento real, concreto. E isso precisa ser reforçado ainda hoje, porque de repente poderíamos perguntar: ah, padre, isso é tão óbvio, mas para muitos ainda não é óbvio. Porque muitos ainda não acreditam, de fato, que este acontecimento um dia se deu na história da humanidade, o nascimento de Jesus. E estes elementos históricos e geográficos nos apontam para isso. O acontecimento foi real. Depois, vieram estes magos do Oriente. Vai nos dizer o Papa Bento XVI, que estes magos, nos diz o Evangelho, eram 3, e cada um representava cada continente já conhecido: a Ásia, a África e a Europa. A América só foi conhecida posteriormente, a Oceania também.
Então, quando nos apresenta o Evangelho, 3 magos, que representam os 3 continentes conhecidos, nos fala desta diversidade da fé que se dá na unidade de Cristo, e que é possível ser conhecida, acessada e experimentada por todos os povos, de todos os continentes, de todas as raças, línguas e nações. E esta caminhada que os magos inauguram, saindo do Oriente e indo ao encontro do menino Jesus em Belém, é uma caminhada que perpassou toda a história da humanidade e que chegou até nós em 2021, para que nós, despertados pela força desta palavra, tomemos a decisão de caminharmos ao encontro de Cristo. E é esse o convite do Evangelho para você, meu irmão, minha irmã, no início deste novo ano. Tome a decisão de, como os magos, de caminhar a cada dia da sua vida ao encontro de Jesus Cristo, porque não será uma caminhada em vão, não será um esforço perdido, pelo contrário, nós vamos ver daqui a pouco o que acontece com aqueles que se predispõem para caminhar, para ir ao encontro de Jesus Cristo. Mas agora vem um elemento interessante. Estes magos, vindos do Oriente, foram conduzidos por uma estrela e chegaram em primeiro lugar em Jerusalém. Então, olha o que nos disse aí o versículo 2. Eles chegaram em Jerusalém e perguntaram: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando eles chegam em Jerusalém, porque Jerusalém era a capital política e religiosa de Israel. Naquela época, como eu dizia no início da pregação, todo Israel era dominado pelo Império Romano. E a província, chamada província de Israel, era governada pelo rei Herodes, que governava em nome do imperador César Augusto. Então, capital política. Depois, Israel, Jerusalém, a capital, era o centro da religiosidade judaica, porque era lá que estava o grande templo de Jerusalém, aonde todo judeu, independente de qual local que morava, precisava visitar ao menos uma vez por ano. Logo, estes magos, vindo do Oriente, querendo encontrar o rei dos judeus, chegaria em qual lugar? A cidade de Jerusalém. Mas eles vão ter uma situação atípica, porque este rei não nasceu na cidade de Jerusalém. Olha o que o texto vai nos dizer. Tomemos aí, vamos ler juntos agora, o versículo 3 e o versículo 4, para nós entendermos a palavra de Deus. Vamos ler juntos? Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém, reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntavam-lhes onde o Messias deveria nascer. Olha que interessante. Os magos do Oriente chegaram a Herodes, o rei político, e pergunta: aonde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós viemos adorá-lo. E nos disse o texto que Herodes ficou perturbado. Herodes ficou preocupado, ele ficou temeroso. Porque quando se falava em rei,
Logo Herodes via aquilo como uma ameaça ao seu trono. Uai, se esses magos vieram do Oriente para adorar o tal do rei que nasceu, este rei pode ser uma ameaça ao meu trono. Então eu quero saber se de fato ele nasceu, se ele nasceu, aonde ele está, porque o desejo de Herodes em saber sobre este rei não era para adorá-lo como os magos, mas era para matá-lo. E aqui nós já encontramos um ensinamento muito prático no que diz respeito à política, porque Herodes era o rei daquela época. Uma política que não visa a vida, mas que visa a morte. Vimos agora recentemente o aborto sendo aprovado na Argentina. Constantemente no Brasil, as brigas políticas que têm impedido uma vacina de chegar até nós, e quantas pessoas morrendo diante da pandemia, diante do vírus. Uma política que não pensa na vida do povo, mas que em prol dos seus interesses se torna uma política da morte, como na época do rei Herodes, que queria matar o menino Jesus. E aí, estando preocupado, perturbado, ele vai chamar a alta hierarquia religiosa. Nos disse o texto que ele chama os sumos sacerdotes e os mestres da lei. Então, se ele, como rei político, não sabia onde estava esse menino que nasceu, então vou atrás dos homens da religião, porque com certeza eles deverão saber. E aí Herodes pergunta para eles aonde deveria nascer o rei dos judeus. Como eram homens conhecedores da palavra, eles voltaram lá no profeta Malaquias capítulo 5, que vai dizer: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Os líderes religiosos tinham o conhecimento da palavra, da escritura, dos profetas, mas ainda não tinham o acontecimento do fato, porque eles também, como Herodes, não sabiam que o menino Jesus tinha nascido. E aqui vem uma reflexão muito pertinente para nós. Os desígnios e projetos de Deus se contrapõem aos desígnios e projetos deste mundo. A forma como Deus age vai além da estrutura política e até mesmo da estrutura religiosa daquela época, e se torna uma novidade aonde os grandes daquele momento não tinham conhecimento do que estava acontecendo. O rei Herodes não sabia, os sumos sacerdotes e os anciãos e mestres da lei não sabiam, mas os pastores, como ouvimos na noite de Natal, homens simples, pobres, marginalizados e excluídos, já tinham visitado o menino Jesus. O pequeno de Deus incomoda os grandes e fortes deste mundo, porque eles ficaram com a pulga atrás da orelha, como diz o nosso ditado, tanto Herodes, como os sumos sacerdotes e os mestres da lei. E aqui vem uma outra reflexão. Durante este novo ano, os seus projetos, os seus sonhos, os seus ideais de vida, têm como foco a novidade e a pequenez de Deus, ou a grandiosidade do que é te apresentado pelas coisas deste mundo? Quais são os ideais, planos, projetos e sonhos
que você tem para o novo ano que está iniciando, sendo iluminada pela força da palavra. E agora, Herodes vai fazer o jogo político, para vocês verem que a trambicagem da política não é nova, desde a época de Jesus já existia. Voltemos ao texto agora, no versículo 7. Vamos ver como é que vai ser a conduta de Herodes? Vamos ler juntos? Versículo 7. Então, Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Presta atenção aqui na estratégia de Herodes. Duas atitudes. Primeira, chamou os magos em segredo, ou seja, de maneira separada, escondido, longe dos sumos sacerdotes, longe dos mestres da lei, longe dos serviçais do palácio. A maldade que leva e que motiva o coração humano a pedir segredo em prol dos seus projetos de morte. Porque o que é bom, o que é verdadeiro, não precisa ser escondido, como vai nos dizer o Evangelho, deve ser colocado em cima dos telhados. E quantas vezes nós utilizamos a mesma estratégia de Herodes, chamando em particular, pedindo segredo para executar um plano ou um projeto de morte. E aí, Herodes vai dizer para os magos: ide vós atrás deste menino, deste rei dos judeus. E quando vocês encontrarem, volte aqui, porque eu também quero ir adorá-lo. Segunda estratégia, a mentira. Porque Herodes queria saber, não para adorá-lo, mas para matá-lo. Depois, se vocês tomarem o Evangelho de Lucas, lerem até o capítulo 5, Maria e José tiveram que fugir com o menino para o Egito, porque o rei Herodes mandou matar todos os primogênitos do sexo masculino até 2 anos, porque ele achava que este rei ameaçaria o seu poder político. O segredo e a mentira. Duas estratégias utilizadas por Herodes em prol do seu poder político e da sua política de morte. E hoje esse evangelho precisa nos incomodar a tal ponto, porque em muitos momentos da nossa vida, nós podemos aderir a certos processos políticos, que são regidos pela mentira e pela maldade. E isso contrapõe o que o menino vem trazer, o menino Jesus, que é da bondade e que é da verdade. Diante desta situação, os magos continuaram a sua caminhada, porque em Jerusalém não encontraram o menino Jesus. Vamos ver agora o que vai acontecer depois de todos esses fatos. Voltemos ao texto, versículo 10. Esse versículo é muito importante. Vamos ler juntos o versículo 10? Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Paremos aqui. Até neste momento, quem orientava os magos? Uma estrela.
Por que uma estrela? Em primeiro lugar, porque eles eram astrólogos, eles conheciam os astros, os movimentos dos astros. Mas como astrólogos, na dimensão religiosa, eles tomavam os astros como Deus. E agora o Evangelho vai nos mostrar uma compreensão muito mais profunda. Que os astros não são deuses, mas que os astros, como obra criadora das mãos de Deus, revela e indica o caminho para que nós encontremos e cheguemos a Deus. E por que o padre está dizendo isso? Porque tem muito católico que não conhece a verdade da sua fé e o verdadeiro Deus, e toma tanta tranqueira como Deus na sua vida. Signos, astros, superstições e tantos outros elementos que se tornam muito mais fortes do que o próprio Deus que se faz gente, que é Jesus Cristo. E aí, o Papa Bento XVI vai dizer: não é a estrela que guia a Cristo, mas é Cristo que guia a estrela, e que por meio dela aponta aos magos aonde ele está. E neste ano de 2021, sendo você cristão católico, praticante, não deve mais ficar apegados a estas tranqueiras que de repente te impedem de chegar ao verdadeiro Deus, à gruta de Belém, a Jesus Cristo. E isso é uma realidade que é muito latente no nosso meio. E isso é latente no nosso meio porque está faltando o conhecimento da palavra, está faltando nós voltarmos para o Evangelho e permitir com que esta palavra nos instrua, nos ensina, para que nós tiremos essas tranqueiras que ocuparam o lugar de Jesus na nossa vida. E os astros, a criação, a natureza, revela o Criador que a criou. Mas a natureza, os astros, não são deuses. E era este o caminho de conversão que aqueles magos estavam fazendo na sua caminhada até Jesus. E um novo ano exige de nós uma longa caminhada, porque um ano tem 365 dias. E nós devemos entrar nesta mesma caminhada dos magos, para irmos nos convertendo, nos purificando e chegarmos à nossa meta, que é Cristo. E a partir do momento que nós fazemos esta experiência, o que acontece? Somos tomados por uma alegria muito grande. O caminho de conversão daqueles magos que vão deixar de ser magos para se tornarem cristãos, o itinerário de fé que eles fizeram, saindo lá das suas terras, lá do interior da Babilônia, e indo até Belém, fará deles homens novos, com uma experiência de vida nova, porque serão alcançados por uma alegria muito grande. Não é uma alegria qualquer, não é uma alegria momentânea, mas nos disse o texto, tem um advérbio de intensidade, é uma alegria muito grande. E este ano, que ainda vai ser desafiador para nós, principalmente por causa da pandemia, não pode nos roubar a alegria. Queiramos esta experiência com Jesus, para que no ano de 2021 a sua alegria seja grande, a sua alegria seja abundante, a sua alegria seja muita, porque é isso que o menino Jesus oferece a cada um daqueles que se dispõem a fazer este caminho.
Então, se você quer muita alegria para 2021, saia da sua Babilônia e vá para a gruta de Belém. Faça esse caminho e não tenha medo. Agora, nós vamos na chave de leitura do Evangelho, que nos dá a compreensão de todo o texto. Versículo 11. Voltemos aí. Pegue o seu folheto. Vamos ler juntos esse versículo, que é o mais importante do texto. Olha o que está escrito lá. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Paremos aqui. No caminho da fé, no caminho de Cristo, todo aquele que procura, encontra. E aí vai ser o próprio Jesus que vai nos dizer isso no Evangelho. Quem bate vos será aberto, quem procura será encontrado. Se os magos saíram do Oriente caminhando à procura do rei que tinha nascido, este caminho, esta jornada não foi em vão, porque o que eles procuravam, eles encontraram. E mais do que isso, da parte de Deus havia um desejo também de encontrá-los. Então, no caminho da fé, minha gente, há uma reciprocidade. Os magos que caminham ao encontro de Deus e o encontra em Jesus, e Deus que caminha ao encontro da humanidade e que a encontra através do seu Filho Jesus neste encontro com os magos. Olha que beleza compreender este Evangelho na força que ele tem. O movimento, a caminhada são de ambos os lados. É Deus que caminha ao encontro da humanidade e a humanidade que caminha ao encontro de Deus. E ambos serão encontrados. O homem será encontrado por Deus e Deus será encontrado pelo homem. Aqui a gente fala o homem no sentido amplo da humanidade. Agora vem a atitude de quem encontra Deus. Os magos chegaram, entraram naquele lugar onde estava Maria, José e o menino Jesus. E o que os magos fizeram? Vocês prestaram atenção no texto? Quando eles entraram na casa, eles viram o menino com a sua mãe e fizeram o quê? Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Duas atitudes de quem encontra Deus: ajoelhar e adorar. Agora vem uma parte muito indigesta do Evangelho. Por quê? Pode ser que diante dos nossos planos e projetos para o ano de 2021, nós não queiramos encontrar a Deus para ajoelharmos e para adorá-lo, mas nós queremos encontrá-lo para dizer para Ele o que Ele tem que fazer para nós. Olha que interessante esta mudança de ótica que nós vamos criando no caminho e da dimensão da fé. Já não sou mais eu que encontro a Deus para me prostrar na presença dEle, para reverenciá-lo, para adorá-lo, mas eu quero encontrá-lo para que Ele esteja ao meu serviço. Ele que tem que se prostrar diante de mim, Ele que tem que me atender tudo que eu estou pedindo, é Ele que tem que me adorar, e não eu fazer o contrário. E a palavra de Deus agora vai nesta raiz,
para nos ajudar no caminho de conversão que precisamos fazer em 2021. Este Deus que se faz acessível, que assume a nossa condição, que se torna um de nós em Jesus Cristo, é para manifestar a glória, a luz, a salvação de Deus. E ao reconhecermos o que Ele nos oferece da parte do Pai, que é o que Ele quer nos dar, e não o que nós estamos mandando, isso brota no interior do nosso coração, um desejo de nos prostrarmos na presença dEle para adorá-lo. E prostrar, gente, significa agachar, significa inclinar, significa rebaixar. E eu sempre gosto de dizer, meditando esse evangelho, muitas vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência, o nosso estar cheio de nós, nos impede de nos prostrarmos diante de Jesus. Colocamos a desculpa, nessa igreja de Senador Canedo, não tem um genuflexório adequado para me ajoelhar, então eu não ajoelho. Eu com a minha roupa nova, com a minha calça, com a minha saia, com o meu vestido, ajoelhar nesse chão vai me sujar toda, não ajoelho. Que é isso, padre? Nós estamos na pandemia, não pode. E aí vamos trazendo tantas desculpas que legitimam o nosso nariz empinado diante do Senhor, que nos impede de nos prostrarmos na presença dEle para adorá-lo. E agora vem uma parte doída, porque aqueles que não se prostram diante de Jesus para adorá-lo, de repente vão se prostrar diante do seu vício, diante do seu pecado, diante das suas fraquezas, diante das pessoas que te dominam de maneira afetiva. Aqui na nossa praça, infelizmente, tem muitos alcoólatras, tem muitos usuários de droga. Quando de repente à noite termina a missa, eu estou indo embora para a casa paroquial, quando eu saio ali, eu me deparo com eles caídos, inclinados, ajoelhados, deitados. E eu fico pensando muito nesta palavra, porque quem não se inclina na presença do Senhor, vai se inclinar diante de uma garrafa de cachaça, vai se rebaixar diante de um cigarro com entorpecentes, vai se ajoelhar diante de uma pessoa que faz de você marionete. E hoje esta palavra precisa alcançar essas dimensões da nossa vida, para que nós nos prostremos na presença do Senhor, e seja Ele de fato o Senhor da nossa vida. E a adoração é o sinal da entrega total. Então aqueles homens que eram astrólogos, que acreditavam nos astros como Deus, que regiam as suas vidas, agora fazem uma experiência de fé autêntica, de encontrar o verdadeiro Deus, onde eles tiveram a capacidade de se prostrarem para adorá-los, porque neste momento eles deixaram de ser magos e se tornaram cristãos. Nossa, olha a força desse evangelho. Não queira viver um ano de 2021 como mago, sendo dominados pelas suas bendições, pelas suas superstições, pelas suas astrologias, pelos seus signos, mas queira viver 2021 como um verdadeiro cristão, se prostrando e adorando ao verdadeiro Deus que se chama Jesus Cristo. E quem prostra e adora, abre os seus cofres. Disse o texto que eles ajoelharam diante dele, o adoraram, depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes. Estes cofres não podem ser utilizados apenas numa dimensão material, como muitos religiosos e líderes de igrejas fazem com as pessoas, dizendo assim: olha, aqueles magos abriram o cofre e deram tudo que eles tinham de mais importante, então agora você tem que pegar todos os seus bens materiais e trazer aqui para o pastor, para o padre, para a igreja, para você fazer a sua doação.
isso é uma instrumentalização da palavra de Deus para abusar da boa vontade do povo. Porque esse evangelho tem um sentido muito mais profundo, que vai além da dimensão material, mas quer alcançar a nossa dimensão existencial e espiritual. Num cofre se guarda coisas importantes, certo? Na nossa casa, se a gente tem um documento, alguns objetos de valor, você não vai deixar em cima da mesa lá na área, mas você vai colocar onde? Dentro do cofre. Então, dentro de um cofre se guarda coisa importante e valorosa. E aqueles magos que agora deixaram de ser magos para se tornarem cristãos, abrem os cofres dos seus corações, aonde estão os tesouros mais valiosos que Cristo queria receber as suas vidas. Mais do que o seu dinheiro, mais do que o seu carro, mais do que as suas propriedades, mais do que os seus bens, Cristo quer a sua vida, meu irmão. Cristo quer a sua vida, minha irmã. E Ele foi tão amoroso para conosco, que Ele fez o mesmo. Ele deu por nós o quê? A sua vida, morrendo numa cruz e ressuscitando ao terceiro dia. E quantas vezes nós somos muquiranas da nossa relação com Deus, nós queremos dar o restinho que sobra, nós queremos dar aquilo que já não tem mais valor, nós já vamos à igreja ou rezamos quando dá, nós vivemos a fé por conveniência em alguns momentos da vida, e hoje o testemunho destes novos cristãos, que outrora eram magos, nos interpela, nos motiva, nos chama para frente, nos puxa para o alto, dizendo: prostre e adore o Senhor e abra o cofre do seu coração e oferte a Ele o dom mais valioso que você tem, que é a sua vida, e faça deste cofre, que é o seu coração, a manjedoura que vai acolher este rei que nasceu e que quer caminhar com você todos os dias do ano de 2021. 3 presentes que têm uma simbologia muito rica no campo da fé: ouro, incenso e mirra. Estes 3 presentes falavam deste Deus que nasceu. O ouro, sinal da sua realeza, que não seria a realeza de Herodes, que não seria a realeza de um poder político como do Império Romano, mas que seria a realeza de Deus, porque este menino estabeleceria o reino de Deus em meio à humanidade, o ouro. O segundo presente, o incenso, que diz respeito à divindade. No Antigo Testamento, só se queimava o incenso com a fumaça perfumada que subia para louvar a Deus, porque o povo acreditava que quando a fumaça perfumada chegasse no céu, Deus sentiria o cheiro e receberia o louvor do seu povo. Então, o incenso diz respeito à divindade. Este menino que nasceu é rei, mas também é Deus. E por fim, a mirra. Naquela época, gente, não tinha funerária. Então, quando uma pessoa morria, se pegava a mirra, que era uma erva que tinha um cheiro muito forte, e passava no cadáver. Porque quando começava o processo de putrefação ou de decomposição do corpo, que exala um mau cheiro, como a erva era muito forte, o que acontecia? Você não sentia o cheiro ruim do corpo que se decompunha, mas você sentia o cheiro da mirra, que era um cheiro bem forte. Uai, padre, mas então por que os magos deram mirra para Jesus? Para falar de como seria o fim da sua missão. A vida está intimamente ligada à morte. Este menino que é rei, que é Deus, morreria de uma maneira bem cruenta, pregado numa cruz,
entregando a sua vida para salvar a humanidade dos seus pecados. E aí poderíamos perguntar, por que hoje já não ofertamos mais o ouro, o incenso e a mirra? Porque hoje, como igreja de Jesus Cristo, nós temos a graça em cada Eucaristia de ofertar por excelência ao Pai o próprio Cristo. Nossa, imagina, já não ofertamos mais ouro, incenso e mirra, porque hoje nós ofertamos o próprio Cristo. E agora, nesse caminho de fé, você é convidado, convidada a fazer esta experiência com esse menino Jesus, que quer te oferecer tudo o que ele ofereceu aos magos, que se tornaram cristãos. E olha como encerra o texto: avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra seguindo um outro caminho. Quem encontra Cristo muda de vida. Quem o adora, quem abre o cofre do seu coração para acolhê-lo, quem se prostra na presença dele, tem a possibilidade de se tornar uma nova criatura, e sendo uma nova criatura em Cristo, muda o caminho da vida. Existe palavra mais sábia do que esta para o início de um novo ano, que começou há 3, 4 dias atrás? Não existe, minha gente. Queira que 2021 seja um ano que você siga um outro caminho, e esse caminho tem nome. Como é que ele chama? Jesus. O próprio Jesus vai dizer: eu sou o caminho. E é esta a experiência que hoje a palavra de Deus quer te proporcionar. É hoje esta experiência que a festa da Epifania do Senhor quer te dar de presente. Se permita ser alcançado, ser alcançada pela força desta palavra, e permita que ela faça em você tudo aquilo que ela foi capaz de fazer na vida destes 3 magos que saíram do Oriente. Então vamos encerrar esta pregação pedindo isso. Então, por um instante, feche os seus olhos, incline a sua cabeça, faça o seu exame de consciência. Quais foram os planos e projetos que você fez para este novo ano, e que agora a palavra de Deus quer te ajudar? Onde esse evangelho de hoje dialogou com você, diante daquelas realidades que você precisa mudar para o ano de 2021 que está começando? Peça o dom da fé, que seja capaz de iluminar a sua visão, de te colocar a caminho ao encontro de Cristo. Queira se prostrar diante dele, queira adorá-lo em espírito e verdade, queira abrir o cofre do seu coração e ofertar a ele o dom mais valoroso, mais precioso, que é você, que é a sua vida, que é a sua existência, para que, encontrando a Cristo, você viva 2021 com muita alegria. Permita que Cristo mude o seu caminho naquilo que precisa ser mudado, e não temas de caminhar com Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Peça isso, meu irmão, peça isso, minha irmã. Queira esta graça hoje para a sua vida e para o seu ano novo. Em espírito
verdade te adoramos, te adoramos em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor,